Até iria gravar de óculos, mas tá batendo muita luz e aí vai ficar dando muito reflexo. E eu tenho toque. Então não vai dar certo. Fala, meu anjo! Você tá bem? Prazer, eu sou a Dudeca. Acho que meu último vídeo aqui foi em julho do ano passado, ou em junho do ano passado, eu não lembro muito bem. Um ano que eu não gravo vídeo pra cá. Meu Deus. Aconteceu muita coisa. Tô gripada, então releva. Eu sofri um acidente no meio disso tudo, em dezembro. E aconteceram muitas outras coisas, então eu tive que ficar um tempinho afastada. O importante é que eu voltei e estou aqui de volta. Eu quero conversar um pouquinho contigo sobre uma coisa que eu acho que em algum momento da sua vida você já se questionou, ou você deve se questionar, ou vai se questionar em algum momento. Você tem medo de perder? E quando eu digo medo de perder, eu não digo no sentido de uma coisa específica. Medo de perder alguma pessoa, tem medo de perder um momento, uma situação, no geral, assim. Eu acho que a gente normalmente tem medo de perder quando aquilo nos faz bem, né? Quando algo nos faz bem ou quando a gente gosta muito de algo, eu acho que tem esse medo de perder. Eu tava conversando com a minha amiga Gigi e ela comentou algo do tipo: louco pensar que agora eu tô conversando com você e daqui 30 anos a gente pode não estar se falando mais. A gente acabou entrando nesse assunto e eu quero trazer um pouquinho aqui pra vocês. Eu sempre tive muito medo de perder tudo. Eu sempre fui muito apegada com tudo. E o apego, querendo ou não, é o medo de perder. Só que nessa brincadeira de perder, eu sempre quis ter controle de tudo. E se tem uma coisa que a gente não tem controle, é da vida. A gente não tem controle exatamente de nada que acontece na nossa vida. Como eu disse pra vocês, eu sofri um acidente em dezembro do ano passado. Desde então eu tô de repouso dentro de casa. Eu tive mais de 19 fraturas. Então eu tô precisando ficar em repouso pra poder consolidar tudo. O acidente, ele foi a viradinha de chave na minha cabeça que me fez notar que eu não tinha controle de nada, que eu não tenho controle de absolutamente nada. Porque eu sempre fui muito perfeccionista, né? E eu sempre tive essa coisa de que eu tinha controle sobre tudo. E o acidente, ele aconteceu no momento da minha vida que eu mais achei que eu estava tendo controle sobre tudo. O ensino médio estava acabando. Eu tava conhecendo pessoas novas, eu tava curtindo uma pessoa nova, tava sendo uma coisa muito legal. Na minha cabeça, eu já tava planejando tudo pra esse ano de 2024, que eu ia trabalhar, que eu ia focar na academia, que eu ia voltar pro jiu-jitsu, ia focar na natação. E aí, aconteceu. E aí foi que eu me toquei que, cara, eu não tenho controle sobre nada. Nada. Coisas acontecem o tempo inteiro, a gente querendo ou não. E a conclusão que eu cheguei, de fato, é que a gente precisa encontrar conforto no descontrole da vida. Outra coisa que eu percebi, esse medo todo de perder as coisas e querer ter controle sobre tudo, não me permitia aproveitar o momento quando ele de fato estava acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de perder tal amiga. Imagina que daqui 5 anos a gente não vai estar se falando mais. É muito gostoso conversar com ela, é muito bom estar na presença dela, mas daqui 5 anos a gente pode não estar mais conversando, enfim. E aí, nessa palhaçada de ficar pensando muito no futuro, eu esqueci de aproveitar o presente, e aproveitar enquanto de fato estava acontecendo, sabe? E aí, se de repente a gente realmente viesse a não conversar mais, a gente perder o contato, ao invés do medo de perder ela, eu ia ficar com o arrependimento de não ter aproveitado enquanto estava acontecendo. Não é uma troca justa, entende? Uma coisa que é muito importante a gente saber, e eu sei que a gente escuta muito, mas a gente não tem o costume de fixar na mente e trabalhar a favor disso, é que a única coisa que existe é o agora. A gente não tem como mudar o passado e muito menos pisar no futuro. A única coisa que existe é o agora. Eu acredito que é muito essa questão de você aproveitar o momento quando ele de fato está acontecendo. Vai acontecer ou deixar de acontecer, aí é com o destino, aí é com o universo, não é papel seu. As coisas mudam o tempo inteiro. Eu perdi uma amiga nesse acidente. Inclusive, o acidente é uma coisa que eu não gosto de falar muito. Eu acho que é uma coisa que ainda me incomoda, querendo ou não. Apesar de ser uma sombra, né, que eu vou carregar pra vida inteira. E eu vou ter que aprender a lidar com isso. Ainda é algo que me incomoda um pouquinho, mas enfim. Eu perdi uma amiga nesse acidente. E eu nunca fui de entender a morte. Até hoje é uma incógnita pra mim, né, se especialistas, cientistas, até pessoas religiosas não entendem a morte em si. Quem sou eu para entender? É uma incógnita na minha cabeça que eu me questiono bastante. Me ensinou muita coisa, né? Fez questionar sobre muita coisa também. Uma coisa que a morte da minha amiga me ensinou é que tudo pode mudar o tempo inteiro.
Você pode estar simplesmente num dia deitada com a pessoa, conversando sobre algo, bebendo num bar, rindo, gravando vídeo, e no outro dia simplesmente não ter mais a pessoa presente. Em questão de presença física. E é muito louco você parar pra pensar que, tipo, caramba, essa pessoa tava comigo ontem e hoje ela não tá mais, tipo... Como assim eu nunca mais vou ver essa pessoa? A morte da minha amiga e a morte do meu avô foram as mortes que mais mexeram comigo. Eu tive outras mortes na família, mas eram pessoas que eu não tinha tanto contato. E eu também não fui no velório, né? Então eu não tive aquela coisa de caramba, que loucura. A morte do meu avô e a da minha amiga foram as que mais mexeram comigo, porque a morte do meu avô, eu fui no velório, eu estive presente na hora de escolher o caixão. E eu sou tão assim com essa questão de morte. Eu não me toquei que meu avô tinha morrido. Quando a gente foi ver ele no velório, eu não conseguia olhar pra ele e falar, caramba, meu avô morreu. Não, era como se meu avô tivesse dormindo na minha mente. Não processava, entendeu? Que o meu avô tinha morrido. Em algum momento ele ia acordar e era isso. Só cair na real que o meu avô tinha morrido quando tava descendo o caixão, né? E aí eu falei, caramba, meu avô morreu. Foi quando deu aquela virada de chave do tipo, eu nunca mais vou ver meu avô. Que merda. E o da minha amiga, eu fiquei em coma, né, depois do acidente. Então eu não pude presenciar o velório, eu não pude presenciar o enterro, a missa, nada. Acho que justamente por isso que fica uma incógnita na minha cabeça no quesito, como que aconteceu? Por que aconteceu? Porque eu não cheguei a ver, de fato, né? Então eu só fiquei sabendo notícias. E aí na minha cabeça, tipo, por que aconteceu? Por que ela tava na posição que ela tava? Por que... Sabe, são incógnitas que ficam na cabeça. Só que essas incógnitas vêm muito daquela questão de querer ter controle sobre as coisas. E a gente não tem controle sobre nada. Eu acho que levar esse assunto de morte como referência pra definir que a gente não tem controle sobre nada é a melhor forma de explicar o descontrole da vida. Procure conforto no descontrole da vida, porque você não vai ter como controlar tudo o tempo inteiro. Tem muita coisa que você não consegue controlar, coisas que você acha que tá ali na sua mão, que só você pode mudar. Não tá, as coisas acontecem, cara. Então é muito importante conforto no descontrole da vida. Processo diário não é algo que você vai aprender do dia pra noite. Eu demorei anos pra aprender isso. E pra ser sincero, o acidente que virou essa chavinha na minha cabeça, porque senão acho que até hoje eu ainda tá nesse processo de aprender e de aceitar. Então, de verdade, se você tem medo, muito medo, porque ter medo eu acho que é normal. O medo é do ser humano, é um sentimento não só humano, como de qualquer ser vivo. Agora, a partir do momento que esse medo se torna tóxico, ao ponto de fazer muito mal, aí você tem que começar a saber lidar com ele. Então, assim, percebeu que o seu medo tá começando a ficar muito tóxico, que você tá começando a pensar demais, ficar muito ansioso com as coisas da sua vida, com o cotidiano e tudo nesse sentido, cara, para um pouquinho e começa a trabalhar essa sua mentalidade pra não ter mais medo das coisas que estão por vir ou que já aconteceram, sabe? Foca totalmente no agora. Trabalha a sua mente para focar totalmente no presente. Se tem uma coisa que eu aprendi, que depois que eu comecei a viver presente, um dia de cada vez, um momento de cada vez, é que eu comecei a levar a vida com mais leveza em vários sentidos. Então, não é nem que é importante, é necessário você estar presente o tempo inteiro. Então é isso. Essa é a minha mensagem aqui pra vocês hoje. Se você tem muito medo de perder as coisas e você tá estagnado nesse medo de perder as coisas, não consegue viver as coisas direito, trabalha essa mentalidade pra perder esse medo e ficar totalmente presente, tá bom? E cá entre nós, a impermanência das coisas é o que torna a vivência delas uma experiência única. Capiche? Mas é isso, eu tô gravando TikTok agora, só que lá no TikTok eu uso mais como uma rede interativa mesmo, onde eu gravo vídeos pra gente conversar nos comentários e tudo mais. Eu costumo dizer que a galera que tá aqui no YouTube são os mais íntimos, os que gostam mais de conversar frente a frente, e essa intimidade maior, né? Lá no TikTok não, lá no TikTok eu gosto de curtir o comentário da galera, gosto de conversar com vocês nos comentários e tudo mais. Aqui é mais uma questão de papo, só nós dois aqui, entendeu? Eu ia te pedir pra me seguir nas minhas redes sociais, mas a única rede social que eu tô tendo no momento é o TikTok, então eu vou estar deixando ele aqui e também aqui na descrição do vídeo. Tem o Instagram, mas o Instagram eu só tô usando basicamente a DM. Então, se você quer bater um papo comigo, me chama lá no DM, vai estar aqui na descrição também.
Cá entre nós, o Instagram tá uma rede muito tóxica, cara. Então eu só entro lá pra ver meme de macaco e conversar com a galera na DM. Postar foto já não é mais minha vibe. Se você quer ver fotinhas minhas, vai lá no meu VS com esse aqui que tá aparecendo na telinha. E é isso. Até o próximo vídeo.